Vocês estão prontos já? Eu já tô filmando. E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Eu me chamo Matheus. Eu me chamo Caena. E nós fazemos parte do PIB. O movimento retilíneo uniforme nada mais é do que o movimento de um corpo que descreve uma trajetória retilínea e possui a velocidade constante. E, consequentemente, a aceleração resultante desse objeto, desse corpo, é nula. Nesse gráfico, nós percebemos a constância da velocidade no decorrer do tempo. No decorrer do tempo, essa velocidade ela não varia. Ela não aumenta e nem diminui. Ela vai permanecer constante. Nessa imagem, nós percebemos o movimento retilíneo uniforme realizado por uma pessoa, né, que está correndo aí a uma velocidade média de 10 centímetros por segundo. Nessa imagem, nós temos também as medidas de tempo e as medidas de posição. No movimento retilíneo uniforme, as medidas de tempo, os intervalos de tempo, eles são iguais, assim como as medidas de distância. Aqui no intervalo de tempo, nós percebemos que ele varia de 1 em 1 segundo. Na medida de deslocamento de posição, nós percebemos que varia de 10 em 10 centímetros. A velocidade média no movimento retilíneo uniforme ela é expressa da seguinte forma: ΔS dividido por ΔT, que significa a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. A função horária-posição ela é expressa da seguinte forma: S é igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final, né? S0 é a posição inicial, mais a velocidade do móvel vezes o tempo em que esse móvel percorreu no decorrer desse percurso. Bom, agora nós vamos estar apresentando para vocês o nosso experimento sobre o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Nesse experimento foi montada uma estrutura de madeira de forma que ficasse inclinada. Uma mangueira transparente com água foi fixada à estrutura de madeira. Ao colocar água na mangueira, foi deixado um espaço para que ficasse uma bolha de ar. Foi feita uma régua na base de suporte com marcações de 10 em 10 centímetros. O cronômetro foi acionado a partir da medida de 10 centímetros e, após isso, foi elaborada uma tabela com medidas de tempo e deslocamento. Aqui está a nossa tabela, né, montada a partir das medidas coletadas no experimento. Na primeira coluna nós temos a posição da bolha, né, de 10 em 10 centímetros, porém aqui nós já transformamos em metro, né, 0,1 metro corresponde a 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros e assim sucessivamente. Aqui nós também temos as medidas de tempo que foi cronometrada, né? Na primeira medida de 10 centímetros, o tempo foi 0, porque foi a partir de então que acionamos o cronômetro. E assim fomos medindo aqui o tempo. Há essa variação exatamente porque o experimento tem uma margem de erro, né? Então, essa variação aqui no movimento retilíneo uniforme, ela não existe, né? Ela não é para existir, porque a velocidade do móvel ela vai ser constante, né? O tempo ele vai variando com intervalos iguais. Então vamos desprezar essa variação, já que a variação está na casa de centésima, não chega a nem ser um segundo. E aqui nós montamos um gráfico de posição vezes o tempo. Nós temos aqui a posição da bolha, né, que foi medida lá de 10 em 10 centímetros, e o tempo, né, cronometrado. Então, colocando o movimento da bolha em um gráfico, ele se dá dessa forma, realiza um movimento retilíneo uniforme. Agora, sabendo disso, nós vamos calcular a velocidade média da bolha. Para isso, nós precisamos ter uma posição inicial, né? Um tempo inicial e também uma posição e tempo final. Para fazer esse cálculo, né, de velocidade média, nós vamos utilizar a posição inicial sendo essa, né, de 10 centímetros ou 0,1 metro no tempo zero. E a final é essa posição de 80 centímetros ou 0,8 metros. Né? Mas você pode utilizar qualquer outra dessa medida como referencial inicial, né, uma posição inicial e uma posição final. Vamos utilizar a fórmula que já foi explicada, né?
que ΔS é a variação do deslocamento e ΔT é a variação do tempo. Reformulando essa equação, nós temos aqui SF menos SE0, que é o deslocamento final menos o deslocamento inicial, o tempo final menos o tempo inicial, e substituindo essas letras pelos valores que utilizaremos, essa equação fica dessa forma. Resolvendo esses valores, deslocamento final de 0,8 menos o deslocamento inicial de 0,1, tempo final menos o tempo inicial, nós temos este resultado. E, consequentemente, nós achamos a velocidade média da bolha, ao percorrer ali dentro daquela mangueirinha. A velocidade média da bolha é de 0,053 metros por segundo. Então é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham compreendido o conteúdo de movimento retilíneo uniforme, bem como a calcular a velocidade média de um determinado corpo.